Ela é alta, ela tem cabeça grande, ela tem olhos grandes, ela tem um vestido extremamente curtinho, ela tem uma liga numa das pernas e o principal, ela é toda linda, ela é magra, ela é talvez branca ou não, inspirada em uma cantora de jazz totalmente desconhecida. E o principal, a sua queda e o seu auge, e como a indústria cinematográfica acabou por não saber lidar com uma das mulheres mais sensuais e mais independentes de toda a história. Não, nós não estamos a falar de Marilyn Monroe, nós estamos a falar de Betty Boop. E o seu auge e a sua queda, principalmente no meio disso, o descaso todo que fizeram com um excelente, assim, uma das melhores personagens que existia. Fica aqui comigo até o final deste vídeo que eu vou contar toda essa história especificamente sobre a animação e tudo aquilo que tu precisas saber sobre Betty Boop. O ano é 1930, quando um dos únicos estúdios que conseguia bater frente à Disney decidiu lançar então uma personagem que seria apenas coadjuvante numa série já estabelecida em curtas-metragens que passavam no cinema antes dos filmes principais. Só para vocês entenderem, imaginem que vocês vão no cinema assistir Titanic, só que antes do filme começar vai passar algo como se fosse uma vinheta da produtora em questão, e essa vinheta era um curta-metragem animado que contava a história basicamente, de uma caça às bruxas, de uma Branca de Neve da vida. Então, era nessas curtas que eles já tinham tudo estabelecido. Eles queriam criar uma personagem, basicamente, para ser namorada do Bimbo. Bimbo era uma personagem já estabelecida no mercado, as pessoas já conheciam, e ele fazia um parceiro, amigo do palhaço Coco. Então, os Fleischer, que eram os donos da produtora, eles decidiram que o Bimbo tinha que ter uma parceira, porque na época a sua maior rival era a Disney. E a Disney, como vocês bem sabem, tinha o Mickey, que era o nosso principal, que é o nosso ratinho maravilhoso, mas ele não é carismático sozinho, porque tem a Minnie. Então eles queriam trazer isso. Só que na Disney, por muito tempo, a Minnie sempre foi coadjuvante, sempre dependia da existência do Mickey para brilhar. Não é uma coisa que as crianças de hoje em dia concordem, porque eles veem coisas diferentes, mas estamos a falar de 1930. Então eles queriam criar uma personagem para eles que seguisse a mesma dinâmica. E na época, as personagens tinham essa caracterização um pouco mais animalesca, tinha que ser um cão, um gato, porque o próprio Bimbo é uma espécie de cão. Então, eles queriam criar isso. E eles decidiram criar nada mais, nada menos que Betty Boop. Só que a Betty Boop era para ser uma coisa como um cão. Era para ser um cão com os olhos assim de botão, as orelhas bem grandes para simbolizar assim brincos e tal. As orelhas das mulheres, segundo eles, na época, estavam bem grandes por causa dos brincos e tudo mais. Então eles decidiram criar algo do gênero. Só que, em contrapartida, eles viram que isso, em relação à concorrência, não iria muito bem, não seria tão diferente assim. Então eles decidiram criar uma personagem totalmente humanizada e totalmente feminina, contrariando tudo aquilo que se esperava de uma personagem da época, contrariando muito da aparência das mulheres que achavam certo, achavam correto para a época, inspirada supostamente em Ellen Cannon, conhecida também por Boop Boop Dog Girl. Então eles decidiram fazer esse misto, e para não chamar de Ellen, eles meteram Betty Boop. A Ellen era conhecida como Boop Boop. Então vocês já estão a ver aí demasiadas referências. Depois deles criarem, eles decidiram lançar o piloto, que era basicamente ela como coadjuvante, parceira numa aventura com o Bimbo e o seu companheiro palhaço. Só que as pessoas viram aquele curta e eles amaram. Mas eles não amaram só o curta, como sempre. Eles amaram principalmente a personagem da Betty, porque ela era independente, ela era engraçada, ela era sexy, muito sexy, obviamente, mas ela era fora de um padrão. Mas aqui, antes de eu dar continuidade na nossa linha cronológica, eu preciso vos contar a maior diferença da Disney e dos Fleischer Studio, porque aí vocês vão perceber muito do que aconteceu depois. Uma das principais características dos
flashers e da Disney era a sua dualidade de apresentar a mesma coisa. Como, por exemplo, se a Disney fizesse coisas mais encantadas, mais lindas, mais coloridas, mais detalhadas, um mundo de fantasias, os flashers faziam totalmente o contrário. Eles mostravam a realidade, eles mostravam coisas mais sujas, um ambiente mais grotesco, mais peçonhento, para entender a dualidade. Tanto que o lema, se não me engano, só aqui abrindo a TT, dos flashers era: se você faz na vida real, por que não animar também? Então, essa era a maior diferença entre os dois, mas ao mesmo tempo eles faziam coisas maravilhosas. As pessoas gostavam tanto de um quanto do outro, e eles sempre estavam em competição um com o outro. Mas é bom vocês lembrarem que, diferente da Disney, os flashers faziam coisas às vezes até sexualizadas demais, explícitas demais. Eles não escondiam muito, enquanto a Disney passava mais entre linhas e fazendo parecer algumas coisas que para a época eram normais, ainda assim um pouco sigilosas, porque as animações dos flashers não eram só para crianças. Provavelmente os da Disney também não, mas por terem todo esse encanto, essa coisa mais colorida, mais musical, eles atraíam consideravelmente mais crianças. Tendo essa informação, vamos seguir para a nossa linha cronológica. Depois desse episódio, em 1930, a Betty Boop foi ela estourou literalmente no mercado. Ela foi um sucesso gigante. Foi feito bandas desenhadas, foram feitas músicas dela e para ela, foram feitas milhares de referências, foram feitos vários outros episódios sobre ela e seus amigos, porque já não era o Bimbo e o palhaço com Betty Boop. Era o contrário. Betty Boop, basicamente, ela era um sucesso. Ela era a nova imagem daqueles episódios. Basicamente, eu vou chamar de episódios. Só que isso não foi visto com tantos bons olhos na época. Porque assim, na época, as pessoas viam a Betty Boop de duas formas. Era como se fosse uma coisa que tu não conseguisses não ter uma opinião. Ou tu gostavas muito, ou tu não gostavas. Só que a Betty Boop trazia toda uma experiência, uma imagem diferente da época, porque ela era sexy, ela era independente, porque ela trabalhava muito, ela trabalhava em várias coisas, ela era como se fosse uma Barbie. E isso não era tão atrativo assim para a época, porque as pessoas ficavam tipo, ou ela é muito sexy e ela é promíscua, a minha mulher não pode ver isso, ou não sei o quê, ou não sei quantos. Apesar de que, entre linhas, ela passava umas mensagens muito boas. Ela não era só sexy, mas ela também era muito apelativa, como mulheres podem ser bonitas e trabalhar, como mulheres podem ser independentes, mulheres, por mais que elas sejam perseguidas e desejadas por homens, elas não são obrigadas a casar com qualquer pessoa só por casar, só por manter status. E isso não era uma coisa que os donos da indústria, homens, gostariam muito de transmitir. Até porque os filmes da época transmitiam totalmente o contrário, né? Ou era isso, ou era conto de fada. É uma coisa ilusionária, uma coisa imaginária. Tendo isso em conta, foi seguindo até que em 1900 basicamente surgiu uma lei do cinema que era a lei de censura, que é considerado hoje a lei de Hans, inspirado num diretor lá da comunidade que fazia essas diretrizes todas, que se não me engano é a MPPA, alguma coisa. Vou deixar aqui na tela. Então, a lei de Hans diria basicamente que algumas coisas tinham que ser censuradas e não podiam ser feitas. E isso aconteceu em 1930 para filmes ao vivo, mas só foi realmente para as animações em 1935. Ou seja, desde a criação da Betty Boop até essa lei, nada afetava animações. Logo, os peixes se sentiam muito mais confortáveis de fazer as coisas nas animações do que propriamente para os filmes. Então, os flashers, com essa lei, que basicamente era tipo um tiro no pé da Betty Boop, eles viram que, as mudanças que vão acontecendo a Betty Boop vão ser um pouco drásticas, mas nós não vamos deixar morrer Betty Boop, porque Betty Boop é um ícone e vai fazer render, sim. Isso era o que eles imaginavam, foi o que todo mundo acreditava. Então, a Betty Boop foi passando por algumas transformações visuais. O que antes era a sua liga na perna, foi escondida por saias mais longas. Ela saiu de uma aventureira, de uma rapariga mais espontânea, mais juvenil, mais, sei lá, como é que eu vos explico isso? Mais extrovertida, para algo mais introvertida, para uma mulher de casa. Ela saiu de aventuras como uma funcionária de um circo que o chefe tentou abusar dela, literalmente.
para uma mulher mais reservada que brincava com seu cachorro, que tinha lá o seu amiguinho companheiro, que as aventuras eram mais sobre cuidar da casa, perseguir o cachorro para dar banho que não brava muito. E isso já não era tão atrativo para as pessoas. Por quê? Porque eles estavam acostumados com uma Betty Boop mais extrovertida, mais alegre, mais animada, mais... Como é que eu vos explico? Mas assim, então quando veio algo mais doméstico, e na época já tinham várias animações sobre isso, desse gênero, totalmente aborrecida da Betty Boop foi se enquadrando a um perfil um pouco mais isso. É só isso. Não é tão... ok, é isso. Mas cadê a animação Betty Boop? Cadê a aventura que eu quero ver? Cadê fugir dos homens que nos querem? Cadê a nossa liberdade? Então a Betty Boop foi perdendo cada vez um pouco mais de prestígio. Tanto que os Flashers sentiram muito mal e eles literalmente ficaram com a noia na cabeça de que essa lei vai matar a Betty Boop de qualquer forma, e isso foi meio proposital. Isso era algo que eles tinham na cabeça. Não tem como adivinhar, não tem como saber, não tem como ter certeza de nada. Desde então, a Betty Boop ficou meio parada a partir de 1939, quando os Flashers decidiram se aposentar e vender então os Flasher Studio para a Paramount. Isso aconteceu até 1955. Em 1955, eles venderam todos os curtas-metragens, toda a história, basicamente eles passaram tudo para a Paramount. A Paramount depois vendeu, basicamente em 1955, os curtas que eles tinham gravados, armazenados da Betty, para uma distribuidora de televisão, fazendo também com que ela ainda aparecesse em alguns especiais, em alguns episódios assim bem específicos. Já não era aquela coisa dela passar constantemente, de estarem a produzir mais episódios para Betty Boop, mais coisinhas para Betty Boop. Então eles só faziam coisas extremamente específicas. Hoje em dia, uma versão mais família, mais próxima dos Flasher Studios, a tentar trazer a Betty Boop para algo mais 2000 e século XXI, né? E ela, basicamente agora, ela usa TikTok, ela usa calças jeans, ela tem toda uma estética mais atual, ela faz yoga, mas ainda naquela imagem um pouco mais conservada, mais... Bem, a imagem de 1935 foi se montando, que é mais conservadora, mais simplóide, um ícone feminista, talvez. Então, foi isso que foi acontecendo com Betty Boop. Minhas considerações finais, honestamente, Betty Boop é uma personagem que eu acabei por acompanhar por causa de algumas cassetes e por causa de algumas coisas que ainda passavam na televisão na minha época. E era uma personagem que eu gostava muito das versões daqueles 5 anos de auge de 1930 até 1935, que os Flashers foram meio que obrigados a mudar ela repentinamente por causa da lei de Hans. Mas eu sinto que ela sempre foi muito contraditória, porque ao mesmo tempo que ela foi criada para ser muito extrovertida, muito aventureira, muito isso, a imagem dela totalmente sexualizada não tinha propriamente um contexto explícito. Para que servia? Por que ela era tão perseguida por homens? Por que tinha que ter tanta coisa explícita? Por que não podiam só fazer aventuras normais? Sei lá, de caçar monstros, qualquer coisa assim, não sei se vocês estão a perceber. Porque ao mesmo tempo que ela era muito perseguida por homens e ela transmitia a ideia de que tu podes fugir disso e não precisas das
mulheres da época, tu também vês uma dualidade nessa informação, que é que realmente ela precisava ser perseguida tanto assim por homem, realmente ela precisava trazer tanto disso, mas em contrapartida, apesar desses meus questionamentos contra a Betty Boop também foi um ícone muito grande para dar uma certa liberdade na época de mulheres dentro do cinema se sentirem na liberdade de não aceitar certos convites privados dos seus superiores. Isso porque em vários episódios que Betty Boop trabalhava, acho que um dos mais famosos é Boop Abdu, acho que é assim que se diz, que basicamente ela trabalha num circo e quando ela sai do trabalho, ela vai para a sua tenda e tal, e o chefe dela tá lá todo chateado à espera dela para agredir e tentar mexer com a virgindade dela, e ela consegue fugir graças ao Dimbo, se não me engano, ou palhaço, e tem essa mensagem subliminar. Eu pelo menos percebi isso, principalmente vendo hoje toda a situação do mundo, da indústria basicamente do cinema, de Hollywood em geral, com essa problemática toda à base de agressões íntimas, agressões sexuais por volta de principalmente crianças, mulheres, enfim. Então Betty Boop tem essa dualidade toda de informação. Existia uma grande rixa por muito e muito tempo entre a Fleischer e a Disney. Se vocês quiserem um dia, eu trago por aqui. Deixem aqui nos comentários se vocês já sabiam sobre essa informação, se vocês eram fãs de Betty Boop e se vocês sabiam dessa evolução toda e o motivo. E principalmente se vocês conheciam a lei do Hans. Qualquer coisa eu tô aqui nos comentários e eu conto com vocês.